Quero te contar agora sobre Fabinho Soldado. O diretor executivo de futebol do Corinthians recusou mais uma proposta de clubes do Brasil. Coisa de 3 semanas atrás, o Santos havia aberto conversas com o Fabinho para entender se ele toparia ser o substituto do Pedro Martins. Fabinho Soldado agradeceu o convite, mas nem entrou em negociações. Nos últimos dias foi a vez de o Atlético Paranaense fazer uma consulta, mais ou menos na mesma base, e o Fabinho adotou o mesmo discurso. Não tenho a intenção de deixar o Corinthians, muito obrigado pelo convite, nem precisamos falar sobre valores. A postura legal do Fabinho é que ele não levou essas ofertas para o dirigente do Corinthians, no caso o Osmar Stabile, para tentar uma valorização ou um aumento salarial, até porque ele sabe de toda a instabilidade política do Corinthians. Essa decisão do Fabinho de recusar propostas para permanecer no timão, mesmo em meio ao caos político, tem tudo a ver com o tamanho alvinegro. O Fabinho também é bastante grato ao clube, até porque quando foi contratado no ano passado, era um coadjuvante no Flamengo, era só o 4º homem do departamento de futebol. Para falar a verdade, ele nem era encarado como alguém que poderia ser executivo de futebol. O Corinthians, entre aspas, o descobriu nessa função e hoje o Fabinho Soldado tem bastante reconhecimento no mercado, especialmente por conta das contratações de atletas na metade do ano. Esses reforços chegaram para salvar o timão do rebaixamento e classificar para a pré-Libertadores. E o pacote ficou ainda melhor com a conquista do título do Campeonato Paulista nesse ano. Só para completar, em relação ao Fabinho Soldado, pressão agora na busca por reforços, especialmente sem dinheiro. O timão não tem grana para grandes contratações. Hora de falar sobre a proposta na mesa do Corinthians feita pela Adidas para substituir a Nike como fornecedora de material esportivo alvinegro pelos próximos 10 anos. As cifras são de 86 milhões de reais por ano, mas é importante destacar que nem toda essa grana fica para o timão. São 18 milhões de reais fixos, 35 milhões de reais com royalties, 20 milhões de reais com entregas de uniformes, outros 10 milhões de luvas e 3 milhões em verbas de marketing. Então dá para excluir os 20 milhões em uniformes e os 3 milhões em verbas de marketing. De qualquer forma, é importante lembrar que o contrato ainda prevê um bônus. Se o Corinthians vender pelo menos 1 milhão de peças por ano, ele garante mais 25 reais sobre cada peça, ou seja, mais 25 milhões de reais que permitiriam ao timão recuperar os 20 milhões que são, entre aspas, entregues em uniforme e os 3 milhões em verbas de marketing. É importante destacar que a Nike assegura ter o contrato renovado com o Corinthians. Essa disputa certamente vai parar nos tribunais, mas a Nike tem o direito de cobrir a oferta da Adidas. E se ela fizer dessa maneira, o Corinthians é obrigado a permanecer com a fornecedora de material esportivo americano. Informações e números divulgados por Pedro Ramiro. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Você sabia que o timão sondou nos últimos dias Anderson Talisca? Esse contato partiu do departamento de futebol em meio a uma série de notícias de que o Talisca conversa com clubes brasileiros. O meio-atacante brasileiro de 31 anos de idade tem contrato no Fenerbahçe somente até junho de 2026 e tem dado todos os sinais que, a partir daí, voltará ao futebol brasileiro. Isso significa que a partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato. O próprio Talisca admitiu em entrevista, de forma pública, que conversa com o Bahia por meio do Cadu Santoro, que é o diretor executivo de futebol do Grupo City. O Flamengo, contei para vocês de forma exclusiva, também sondou a situação do Anderson Talisca, até por indicação do Alexandro e do Danilo, 2 dos jogadores mais experientes do elenco e que vem no Anderson Talisca um baita acréscimo. O Flamengo, inclusive, se levar essa história adiante, deve tentar formalizar uma proposta para compra nesse momento. Não sei se o Fenerbahçe toparia fazer acordo. Já o Corinthians, sem capacidade financeira para grandes investimentos, monitora a situação do Talisca de olho na possibilidade de assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro do ano que vem, para ter o jogador sem custos a partir de julho. Vale a lembrança de que o Talisca ganha 3 milhões e meio de reais por mês na Turquia. Com a camisa do Fenerbahçe, onde ele chegou há um ano, foram, para falar a verdade, há 6 meses, né? Ele só jogou os 6 meses finais da temporada lá na Turquia, foram 23 jogos, 12 gols e 2 assistências, números como sempre muito bons. Bora fechar o vídeo para falar sobre a treta entre Memphis Depay e o craque Neto. O atacante holandês, que está em férias, acaba de lançar uma música em que ele fala da cidade de São Paulo e faz ataques frontais
ao apresentador da TV Bandeirantes, ídolo do torcedor do Corinthians e ex-jogador de futebol. Separei um trecho da música em que ele diz, abre aspas, Neto pagando de doido, vai ver a paixão pelo game, ou cada vez que mancha meu nome, suas contas estão sendo pagas. Acho que todo mundo já sacou qual é a fita. E ele completa, sei ver um poker face de longe, ainda mais quando estou com o Neymar. Poker face seria aquela face mentirosa, alguma coisa nesse sentido. E essa relação do Memphis com o Neymar é muito próxima, e o Neto é alguém que critica o Neymar há bastante tempo, então dá para imaginar que o Neymar possa ter passado referências não tão positivas do apresentador da TV Bandeirantes. Só para completar, nessa mesma música, o Memphis Depay ainda lembra que o Corinthians estava há 6 anos, quase 6 anos na fila, por falta de títulos, e em 6 meses, segundo o Memphis, o Corinthians voltou a se sagrar campeão. A curiosidade é que essa música vem em meio à especulação de que ele pode ir para o Besiktas. O clube turco já ofereceu um caminhão de dinheiro para que ele se transfira do Corinthians, mas até agora nenhuma manifestação do Memphis sobre o tema. O Corinthians nem tem muito o que fazer. Se o Memphis decidir ir embora, vai caber ao Besiktas pagar a multa rescisória de 10 milhões de euros, com o Timão ficando apenas com 5 milhões de euros. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Bora falar sobre mais um escândalo na era Augusto Melo no Corinthians. Pergunta pra você qual foi a pizza mais cara que você já comprou na sua vida. Pois saiba que o Timão, em 28 de fevereiro do ano passado, gastou R$ 41.400 em uma única pizza, com diversos sabores. Há inclusive uma nota fiscal com o pagamento desse dinheiro, que foi feito em dinheiro, em espécie, tornando as suspeitas ainda maiores. Compra numa pizzaria em São Caetano do Sul, e é legal contar que o capital social dessa pizzaria é de R$ 80 mil, ou seja, dá para dizer que o Corinthians, ao comprar essa pizza, comprou o valor equivalente à metade de toda a pizzaria. Antes de gravar o vídeo, procurei o Augusto Melo, por meio da sua assessoria, para entender os motivos que levaram o Corinthians a fazer esse pagamento. O presidente disse que não precisa autorizar nenhum pagamento. Todos os diretores têm autonomia para fazer o trabalho sem a interferência dele. Não houve aprovação nenhuma dessa nota e o Augusto não conhece esse estabelecimento, ou seja, o Augusto Melo jogou a responsabilidade para Rosalá Santoro, que era o diretor financeiro na oportunidade. Só para completar, e o negócio vai ficar ainda pior, descobriram que o Augusto, antes de deixar a presidência afastado, aumentou a multa de uma empresa que presta serviços de segurança no Parque São Jorge, na Neoquímica Arena e também no centro de treinamento. A multa, que equivalia a um mês, hoje tem um custo de 30 milhões de reais. E você, o que pensa sobre tudo isso? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre a barca no Corinthians. O técnico Dorival Júnior e o novo presidente Osmar Stabile fecharam uma lista de atletas que estão fora dos planos do Timão para o segundo semestre. E a ideia é utilizar dos conhecimentos do Fabinho Soldado e das relações dele para buscar interessados. Não devem ficar no Corinthians. Léo Maná, lateral direito, Hugo, lateral esquerdo, Palácios, lateral esquerdo, Charles, volante, Rian, volante e o meia Igor Coronado. Podem sair outros jogadores também, tá? Não se descarta, por exemplo, situações de Yuri Alberto, Rodrigo Garro, de Breno Bidon, mas esses atletas que eu citei inicialmente são todos jogadores que não fazem parte dos planos. A gente pode incluir também o Félix Torres, se pintar uma proposta próxima dos 7,5 milhões de dólares que o Corinthians gastou para comprá-lo do Santos Laguna, haverá a negociação. Houve até recentemente uma consulta de um time do mundo árabe, mas com cifras bem inferiores aos 7,5 milhões de dólares. Importante contar que o Corinthians já começa a planejar substitutos para esses jogadores. E a saída de toda essa galera garantiria um enorme conforto com o fluxo de caixa, além de uma redução importante nos custos. Pastor, lateral direito de 25 anos de idade, brasileiro que defendia o Farense, já pediu para ser negociado. O clube português, que foi rebaixado para a segunda divisão, faz jogo duro e o Corinthians já informou ao Pastor que, se conseguir negociar o Léo Maná por empréstimo ou em definitivo, vai buscar a sua contratação. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, repercutindo mais uma declaração de Augusto Melo, presidente afastado do Timão. Ele assegura que o Corinthians esteve muito perto de vender os name rights, ou os nomes,
o nome do centro de treinamento onde o time atua. Negociação de muitos milhões de reais com o Mercado Livre. Dá uma olhada na declaração do presidente afastado. Abre aspas, estava praticamente fechada a venda dos name rights do CT, mas começaram a manchar a imagem do clube. E eu tinha um grande parceiro que estava fechado, a Mercado Livre, mas quando estourou esse negócio de crime organizado, de impeachment, a empresa disse, vamos esperar, precisamos estrear essa história, depois a gente volta a conversar, fecha aspas. O Augusto Melo só se esqueceu que quando se falou de crime organizado, de impeachment, de indiciamento policial, tudo isso foi causado pelo próprio Augusto Melo. Foi ele o responsável por colocar os maiores contratos da história do Corinthians, foram 2 patrocínios master superiores a 300 milhões de reais. O Corinthians hoje tem o maior contrato de TV graças ao Augusto Melo. O acordo em relação a placas de publicidade também muito maior do que de todos os concorrentes, mas foi o Augusto quem colocou o Corinthians nas páginas policiais. Primeiro sendo indiciado por furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro, no escândalo envolvendo a Vaidbet, e depois por conta de uma série de outras questões que mancharam o nome do Corinthians. Então, se alguém é vítima, certamente não é o Augusto, e sim o Timão. De qualquer maneira, gostaria de saber a sua opinião sobre a passagem do Augusto como presidente. No dia 9 de agosto, os sócios vão definir se ele será afastado de vez, sofrendo impeachment, ou se ele retorna ao comando do clube. Já uso o espaço para comentário para dar uma nota para o Augusto e dizer o que você pensa sobre o presidente e também sobre essa negociação com o Mercado Livre. E sem Augusto Melo, talvez o Corinthians ainda possa retomar as tratativas para venda dos naming rights, se é que essa história é verdadeira, até porque uma das grandes características do presidente afastado é contar mentira. A gente termina por aqui, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora te atualizar agora sobre Biel. Atacante brasileiro de 23 anos de idade que pertence ao Sporting, já havia contado para vocês que São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo haviam demonstrado interesse. Podemos acrescentar mais 2 clubes, o Corinthians e o Vasco da Gama. O Vasco, inclusive, já apresentou uma proposta oficial de empréstimo por uma temporada com opção de compra. E a gente deve ter novidades ao longo dessa quarta-feira, quando o Frederico Moraes, que é representante do Biel, terá um encontro com o pessoal do Sporting. Essa reunião virtual aconteceria na terça-feira por conta de problemas internos. O Sporting precisou adiar esse papo para quarta-feira. A ideia é entender se o Sporting só topa negociá-lo em definitivo ou também aceita um empréstimo. O Corinthians demonstrou a intenção de contratar o Biel pela falta de jogadores com essa característica de velocidade e drible. Se o Sporting permitir um empréstimo, o Corinthians vai entrar forte na briga com o São Paulo, Vasco da Gama e o Galo. O Botafogo havia demonstrado interesse antes do Super Mundial e em meio à disputa lá nos Estados Unidos, dá para dizer que o Botafogo se afastou um pouquinho dessa negociação. Prometo ficar de olho na novidade, e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e Igor Coronado. Tem crescido a chance de o Timão se livrar do meio atacante de 32 anos de idade. E quando eu me refiro a se livrar, é por conta de um custo altíssimo para alguém que tem rendido muito pouco desde que foi contratado. Você sabe, o Coronado custa 2 milhões de reais por mês ao Timão. Temporada passada de 45 jogos, só 4 gols e 5 assistências. Números em 2025 são ainda piores. 22 partidas, 3 gols e nenhuma assistência. Nos últimos 4 jogos, o Coronado nem sequer saiu do banco de reservas em 3 deles, apesar de toda a dificuldade física do titular da posição e o concorrente do Igor Coronado, o Rodrigo Garro. Ou seja, o Corinthians adoraria negociá-lo. Vou dizer mais, o Corinthians nem exige uma compensação financeira, e aqui que vem uma boa novidade pro torcedor alvinegro. Há uma nova especulação / sondagem de um clube da Arábia Saudita. Na janela de janeiro, esse time saudita já havia demonstrado interesse e o Coronado descartou. Agora, diante desse novo status completamente fora dos planos do técnico Dorival Júnior, Coronado acenou com a possibilidade de conversar. E o Corinthians vai torcer para que essas tratativas avancem e que o Coronado volte ao futebol saudita, onde fazia muito sucesso, especialmente com a camisa do Al Ittihad. Porque se ele estava bem por lá, com a camisa alvinegra e no futebol brasileiro, uma verdadeira negação. E aí eu vou fazer o meu meia-culpa. Imaginei que o Coronado arrebentaria no futebol brasileiro, algo que nunca aconteceu. Ele não conseguiu se colocar em condição física e nem foi competitivo como era necessário. Só para complementar, importante lembrar também que o Coronado ainda não atingiu o limite de jogos que o impediria de atuar por um rival do Corinthians no Brasileirão.
Foram 6 partidas disputadas, o limite máximo é de 6. Se ele tivesse disputado 7 partidas, ficaria impedido de atuar num rival. Mas essa possibilidade de ver o Coronado atuando em outro clube da Série A está praticamente descartada por causa dos R$ 2 milhões por mês de custo. E você, que nota dá para a passagem do Coronado pelo Timão? Use o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.